Em padrão, terá acesso a vários ajustes básicos nas funções que o console utiliza. Vale a pena aproveitar esta janela durante a programação para reduzir o tempo gasto nas tarefas que são muito repetidas. Mesmo se a memória dos valores por padrão sejam autoexplicativos, é melhor fazer uma revisão rápida. O fade básico é o tempo por padrão com que se gravam os cues. O autofade básico é o tempo que torna os valores do dimmer decrescentes no cue. Pode-se introduzir um número ou selecionar que se copie um valor de fade básico ou in fade. O retardo de snap é o tempo que transcorrerá desde que Go foi pressionado até que os parâmetros que funcionam com o snap reajam, como é o caso de rodas de Kobo, rodas de cores, etc. Em disparo, Go, seguir, som ou um tempo específico podem ser escolhidos para executar o cue. 2 dígitos ou 1 dígito discriminará entre teclar 50 ou somente o número 5 para introduzir um valor de 50. O comando AT mais AT duas vezes, serve para ajustar um aparelho ou canal a um nível pré-determinado. O valor padrão permitirá selecionar este nível, geralmente é utilizado a 100%. O program fade é o tempo em que os executores se apagam quando se utiliza o comando OFF. O GoTo e Go- é o tempo que o GoTo e Go- tomam para se posicionar no queue. O retardo MIB é o tempo que os parâmetros gastarão para realizar o MIB, desde que o dimmer alcance o valor 0. Este tempo também pode ser ajustado em cada tipo de aparelho da livraria. O MIB Fade é o tempo que leva para modificar os parâmetros quando se alisa MIB ou Move in Black. Por padrão e sequência por padrão e chaser, permite escolher o comportamento dos executores automaticamente ao receber a informação do primeiro cue gravado, ao pressionar Store junto com o executor. Velocidade Chase é a velocidade por padrão para todos os novos chasers criados. Chase Fade é a porcentagem de tempo que os parâmetros usam para a modificação a cada passo do chase. Com mostrar BPM em Hertz ou segundos, seleciona-se como visualizar a velocidade dos chasers. O crossfade permanente e o recarregar crossfade refere-se ao modo como o crossfader se comporta. Com o crossfade permanente, ao alcançar o final do processo, tanto em 0 quanto no topo, um novo cue será carregado no fader e pronto para ser executado manualmente. Com o recarregar crossfade, será necessário reduzir o fader a 0 para recarregar o cue seguinte. A seleção da folha refere-se às opções que podem ser usadas para organizar seus conteúdos na folha de aparelhos, na folha de canais e na folha de faders. Tamanho de fonte de folha seleciona o tamanho de fonte nas folhas das telas tácteis e nas externas. Mostrar valores define se os valores serão exibidos como decimais, porcentagens, porcentagem mais ou valores hexadecimais. Para mais informações, consulte Conceitos Básicos para Principiantes. A tecla Backout determina como funcionará a tecla acima do Grandmaster. As opções são: pressionando a tecla se realiza o Blackout, Toggle trabalhará alternativamente habilitando ou desabilitando o Blackout, e a terceira opção o desabilitará. O Master habilitado/desabilitado funciona para o Grandmaster Fader. O Keyboard permite ajustar o tipo de teclado que foi conectado ao console. O Keyboard 0.0 permite modificar a configuração do teclado numérico. Os Preset Cores permite modificar o modo que as cores são exibidas nas janelas de preset. As opções de Trackball só interessam aos usuários do GrandMA Full Size e define suas diferentes funções. Voltando à janela de Setup, Tempo e Data, permite acertar o relógio interno e calendário do console. O console poderá calcular os horários do nascer e pôr do sol, se configuramos os dados de longitude e latitude, e o console pode prever esses dados. A tela Idioma
permite selecionar o idioma do sistema entre uma grande quantidade de opções. Note que ao modificar o sistema do console, ele precisará fazer o reboot. Whoops é o comando de 20 passos de desfazer ou undo do console. O mesmo acontece ao utilizar a tecla Whoops. Esta função não está disponível no Grande MA Micro e Pico. Os ajustes da função Whoops definem exatamente o que o Whoops irá desfazer. Whoops pode ser ajustado para desfazer comandos gerais como Store ou desfazer alterações nas vistas. Também pode ser usado para desfazer alterações do programador. Devido a uma quantidade limitada de passos para os quais Whoops pode ser utilizado, estas opções devem ser escolhidas cuidadosamente. Por exemplo, a possibilidade de retornar os aparelhos à sua posição prévia, logo depois de tê-los movido acidentalmente, pode ser muito útil, mas será ainda mais ao recuperar um queue que tenha sido modificado por engano. Somente a opção geral ativada protegerá dos erros mais graves, uma vez que a opção programador protegerá de erros menores e menos graves. Se o console está sendo utilizado em ambientes de baixa frequência e de volume muito alto, é muito importante que se desabilite as opções Whoops. Isto evita que o console acesse o hard drive ou disco rígido durante um show. As vibrações de baixa frequência e alto volume podem interferir no funcionamento normal do disco e levar o console a parar de responder temporariamente. A opção Protetor de tela permite decidir quanto tempo tomará para a sua ativação. O botão Atualizar software permite atualizar os softwares do console via disquete ou outro console Grande MA via rede.